boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com o Jean, inclusive ele pediu para deixar um recado para vocês que nós estamos ao vivo na Rádio Mundial, para todo o Brasil, para todo mundo assistir e acompanhar essa rádio que todo mundo adora, né? Que é a rádio que mais fala sobre espiritualidade. Eu acho que no mundo não tem, eu não conheço, pelo menos eu não conheço outra rádio que faça esse trabalho tão bom. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fiz um programa de quem, meu Deus? Do Trump. Há uns 2, 3 programas atrás, as pessoas gostaram muito. E uma amiga minha, Cíntia Marques, que ela é uma terapeuta floral maravilhosa, já até estou mandando um beijo para você, Cíntia. Ela falou, Mônica, por que você não fala, através da astrologia, sobre o porquê que o Brasil está com alguns problemas, principalmente com a dengue, com a chikungunya, com a febre amarela? E eu falei, nossa, e tem tudo a ver. E eu falei, deixa eu dar uma estudada no mapa do Brasil. Então eu quero lembrar para vocês que o meu mapa é que não dá para mostrar para vocês, né? Como eu sou, acho que não vai dar. Como eu sou autodidata, eu aprendi de um jeito, já estudo, deixa eu ver, desde 2003, 2004, eu gosto muito desse trabalho que exerço, e eu tentei encontrar esses caminhos aqui para falar para vocês sobre o que está acontecendo no Brasil. Por exemplo, o Brasil, aliás, eu fiz até uns estudos, na verdade eu estava com umas 10 páginas para variar, eu falei, não vou conseguir falar sobre tudo isso, mas como é que a gente monta o mapa? A gente vai sempre na independência do país, né? Então, nós temos, em 7 de setembro de 1822, nesse dia onde o Dom Pedro ele proclama a independência do Brasil, mais ou menos entre 16 e 15, 16 e 40, que a gente supostamente acredita que ele fez isso, nesse dia exatamente, a gente estava sob a regência de quem? Quem que é 7 de setembro? A gente estava com a regência de Virgem. E o ascendente nesse dia era Aquário. Então, em 7 de setembro de 1822, faz com que o Brasil seja do signo de Virgem com ascendente Aquário. Se a gente for promover também a ideia de 2 de setembro de 1822, no dia que a Imperatriz Leopoldina ela decreta a independência do Brasil, onde a gente depois tem os proclames do Dom Pedro, também ele continua sendo do signo de Virgem. E se a gente pensar em 22 de abril, a gente tem um aspecto em Touro com um pouquinho de Áries, mas a gente sempre se baseia, por exemplo, dos Estados Unidos é Câncer. Em 4 de julho ele tem o signo de Câncer como regente. Então, por exemplo, quando a gente pensa em chikungunya, febre amarela e tudo mais, por quê? Porque o nosso ascendente é Aquário. Aquário o que é? Ar. Então a gente sempre vai ter, ou seja, a pedra do sapato do nosso Brasil vai se relacionar a problemas que indicam as nossas vias respiratórias, o ar, a poluição, problemas com os insetos, com tudo que está voando, com esse problema todo, com o vírus, com tudo que propaga também pelo ar. Então, esse é um ponto fraco aqui do Brasil, né? E o Virgem, como solar, né, como signo solar, é essa abundância da agricultura que a gente tem, que é muito bonita. Então, o Virgem, esse verde que a gente tem, esse amarelo que a gente tem também, tem muito a ver com o grau solar. Por exemplo, quando eu pesquiso sobre os acidentes aéreos, eu tenho um aspecto tenso ainda, quer ver? Ó, em 2017, eu tenho um aspecto tenso em relação aos acidentes aéreos até mais ou menos junho, entre maio e junho ainda me preocupa. A mesma preocupação que eu tenho dos acidentes aéreos, eu tenho em relação ao que está acontecendo com o Espírito Santo e um pouquinho no Rio de Janeiro. Eu tenho um Gêmeos 26.44 na casa ligado, mau aspecto com Marte, que é a luta, que é a briga. Esse Gêmeos 26, para mim, ele dá indicativos de luta por um ajuste, um reajuste salarial. Também a gente pode ter problemas nesse sentido, especialmente no começo de março. A gente, bem na época do carnaval, a gente pode ter um problema. Esse Gêmeos 26 com o Gêmeos 7, ele acaba pegando todo o litoral brasileiro, mas especialmente Espírito Santo e Rio de Janeiro, me preocupa um pouco o Rio, me preocupa um pouquinho, até mais ou menos maio e junho. Outra coisa, por exemplo, que a gente pesquisou aqui, a Lava Jato, eu tenho um 2016 bem tenso, inclusive ele teve ligação com a queda quem estava no alto, né, quando a gente teve o impeachment da presidente,
que isso tem a ver com a queda a exaltação dos humildes, com a queda dos poderosos, inclusive os aspectos que aconteceram no ano passado, tem forte ligação com o que aconteceu, que desencadeou a queda da Maria Antonieta, lembra? Que é aquela que causou, então, tanto do rei, do marido dela, como da Revolução Francesa que ocorreu. Então, o impacto que teve no ano passado, que provocou o impeachment da Dilma, aparece muito forte aqui no mapa de 2016. O Temer, por exemplo, poxa, onde é que está essa minha anotação que eu queria contar para vocês? Eu acho que eu acabei esquecendo, mas não tem problema. Achei, que nem a Dilma, ela nasceu em 14 de dezembro, então ela é uma sagitariana, em super mau aspecto no ano passado. Foi a queda dos orgulhosos, né? E quando eu vejo alguns pronunciamentos, os pronunciamentos que ela teve, eu achava ela tão... Então, eu fiquei muito orgulhosa por ser mulher e ter uma presidente também mulher. Também a gente teve o mesmo que aconteceu com a Argentina, a gente tem o mesmo acontecendo na Alemanha, a gente fala que bacana, né? No caso do Brasil, nós somos 51% ou 52% de mulheres que votam. Eu falei, poxa, muito bom a gente ter um presidente, finalmente uma mulher dirigindo o país. Só que o problema dela, que o mapa vê aspectos um pouco arrogantes, um pouco egóicos, um pouco egoístas, fez com que provocasse a queda dela, porque ela não conseguiu fazer nenhum tipo de parceria. Já o Temer, ele entra em bom aspecto. Ele nasce em 23 de setembro, ele tem a regência de Libra, primeiro dia de Libra, último dia de Virgo, né? Eu sou o último dia de Virgo, 22 de setembro, eu pego um pouquinho de Libra, e ele pega, por exemplo, o primeiro dia de Libra. Por exemplo, o Temer, ele entra super bem aqui em Júpiter Libra, com bons aspectos, inclusive até em Câncer, que é o Trump, que é com os Estados Unidos. Apesar de uma política um pouquinho tímida, a gente tem aí um avanço que eu gostei muito. O problema deixa eu fazer um comentário antes, estou falando a beça, né? É que tem tanta coisa para falar, senão não dá tempo. O Brasil sendo virgem com aquário, eu morro de pena e morro de dosinha, porque é um aspecto esse muito de inteligência, muito de estudo, e a gente vê nossas escolas caindo aos pedaços, com uma má gestão no Brasil todo. Virgem e Aquário é um país que tem uma perspectiva de gerar muita gente inteligente. Os brasileiros são muito inteligentes. Pena que eles não têm a educação que merecem. Virgem com Aquário são os bons escritores. Então a gente tem Drummond, a gente tem Machado de Assis e outros tantos. E você que está me ouvindo, que de repente dá aquela vontade de escrever um livro, de escrever um blog, essa é a natureza do brasileiro. Por exemplo, o ascendente em Aquário traz para o Brasil a cultura, a riqueza da cultura, esse patrimônio cultural que nós temos, que é fantástico, né? O Aquário é o samba, o Aquário é a música, é a alegria do povo brasileiro, mas também num aspecto negativo, o que ele é? Ele é esculhambação, é a coisa que, deixa acontecer, não vamos preservar nada, vamos esculhambar, que também está incluído aí em mau aspecto com Lilith, que é as pessoas corruptas, né? Isso vai acabar muito difícil. Eu lembro que eu fui para Portugal, acho que a primeira ou segunda vez, acho que foi eu não me lembro, acho que 92 ou 90, 89, não me lembro. E eu entrei num táxi e o rapaz perguntou para mim de onde que eu era. Eu falei que eu era do Brasil. E ele falou, como é que você se sente vivendo num país tão corrupto? Isso foi em 89, gente, 90. Quer dizer, não muda e a perspectiva infelizmente, de não mudar. A gente tem essa composição aqui no Brasil. Porém, por exemplo, eu ainda vejo a gente muito retraído nesse aspecto da não corrupção. Não adianta a gente cobrar dos políticos para não serem corruptos, enquanto a gente tenta passar a perna em qualquer coisa que acontece aqui, dando uma carteirada ou tentando driblar uma situação. Eu ainda vejo o Brasil politicamente um pouco retraído, com Peixes em 24,06, e em 2018 eu já gosto mais, que ele entra num aspecto muito bom em Leão 18,20, que é bom, o Leão tornando o governo então mais forte e poderoso, e o Peixes 23, que é um aspecto do combate. Esse Peixes 23 ele entrou em 2015 e ele volta e retorna em 2018, que é um Peixes 23 cobrando cada vez mais a verdade na política. Outra coisa curiosa, deixa eu ver. Depois eu quero falar do possível presidente do Brasil, que eu vou falar para vocês.
Eu preciso só controlar o tempo para não... Ai, deixa eu contar. Olha, é que assim, como são 12 casas, então a gente fica tentando pegar um pouquinho de cada coisa para contar para vocês. Me preocupou um pouquinho. Eu tenho um aspecto muito tenso, um Plutão aqui me incomodando, um Capricórnio com Escorpião. Esse aspecto apareceu quando teve a queda das barragens em Minas Gerais, e ele aparece de novo esse ano. Ou a gente vai ter problema de novo com Minas Gerais, ou me preocupou muito quando eu montei o mapa, Santos Cubatão, aquela região da descida para Guarujá, para Santos, para Cubatão, aquela região está me preocupando demais. Esses aspectos de montanha, para mim, o Capricórnio, aquela região onde você está descendo, me causou muito má impressão de acordo com o mapa que eu montei. Então, assim, Santos me preocupou, a descida para Santos, Guarujá, Cubatão, me preocupou um pouquinho, com mau aspecto em Plutão. Ainda continua tenso, e no ano que vem os problemas com aeroportos, com aviação, de modo geral, mais com aviação, a gente pode sofrer novos problemas. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui, em 2017, um Peixes 27, que é uma super safra aqui na lavoura do Brasil, o que é bom. O que pode ser bom aqui para o Brasil na questão do produto interno, mas nós podemos ter problema para exportar, porque vai acabar ficando barato demais e a gente não vai ganhar tanto. Mas a gente tem essa super safra que é muito bom, porém atingindo um preço não tão bom, né? Porque deu um T16, que é uma certa inadequação no fato de exportar, né? Um Virgem 28, agente econômico ainda, em 2017, para um 18 um pouquinho melhor. Deixa eu ver. Deixa eu falar também. Peraí. Estou falando a beça, né? Me preocupa também, em 2017, me preocupou o aspecto das mulheres desprotegidas, as mulheres machucadas, denúncia contra esse tipo de... Como fala? Das mulheres sendo machucadas, lesadas, enfim. Eu estou com um mau aspecto em Sagitário, a Lilith e Plutão também. A gente pode sofrer esse tipo de problema para esse ano. E, ao mesmo tempo, esse Virgem com Aquário tão bonito de 2017 com o Sol, é quando você vê as mulheres em frente aos batalhões do Espírito Santo ou do Rio de Janeiro. Isso me lembrou muito a história da Maria Quitéria, que foi uma soldada brasileira, baiana, que ela lutou para libertar o Brasil de Portugal em 1823, logo após a independência. Então, elas me passam esse resgate da mulher brasileira, essa guerreira que toda mulher é. O mesmo ainda aconteceu de modo tímido com a educação, quando os jovens eles ficam nas escolas e pedem para ninguém entrar, houve quase que esse motim, ainda muito enfraquecido, lutando por um estudo melhor, volta com força em 2018 com mais estruturas políticas para você tentar encontrar melhores parcerias e uma educação, enfim, muito melhor, né? Então, me preocupa ainda o Nordeste, de modo geral, todo o litoral, toda a costa litorânea, em relação aos Marinha, Exército, Aeronáutica. A gente tem que ficar um pouquinho preocupado até maio. Me preocupa final de fevereiro, que vai cair ainda na época, na ocasião do Carnaval, principalmente Rio de Janeiro, com mau aspecto. O Temer aqui, bem, apesar que ele pode ter algum problema de coração, não chega a ser um ataque cardíaco, mas ele pode sofrer algum tipo de intervenção cirúrgica, talvez alguma coisa para tentar reverter algo que poderia desencadear no infarto. Apareceu aqui um Júpiter bem expandido para ele. Que mais? Em 2018... deixa eu falar para vocês uma coisa interessante para 2018. Peraí, antes disso, eu já vou falar. Bom, o crescimento da lavoura aqui é espetacular, agricultura 1000 por hora em 2018. Mas sabe o que eu achei interessante? Não sei se vocês vão concordar comigo, vamos ver, de repente eu vou errar feio, ou de repente eu vou acertar. Eu tenho 2 graus aqui, em Capricórnio 28 e Capricórnio 29 para 2018 no mapa do Brasil. Isso se refere a um candidato que tenha ligações com medicina. E se eu não me engano, eu acho que o único que tem essa formação é Alckmin.
pelo Mapa do Brasil 2018, o mais bem preparado aqui, apesar de eu ser apolítica, não estou torcendo para ninguém entrar, ganhar. Para mim, não é que é indiferente, mas eu acho que quando você tem é complicado para quem faz mídia a gente passar algum tipo da posição política da gente, porque tem uns que vão gostar, outros não vão gostar, que nem quando eu digo que eu me senti com muito orgulho por ser mulher. Eu sou uma escritora que escrevi, acho que 5 livros falando de personagens brasileiros, mulheres guerreiras. Escrevi um livro da Leopoldina, um livro da Maria Quitéria. Escrevi um livro de uma senhora linda que foi minha avó do coração, fez parte do cangaço brasileiro. Então eu gosto de falar sobre essa bravura das mulheres. Então, quando eu vejo esse aspecto positivo de ter uma presidente, uma mulher, eu fico muito feliz. E vou torcer para que em próximas vezes a gente tenhamos mais mulheres relacionadas à política e ao governo brasileiro. Mas a expectativa aqui, esse Capricórnio, um Brasil começando a querer entrar num ritmo melhor, um Capricórnio 2, que é ele se sobressaindo, trabalhando bastante. E que nem eu falei, um Capricórnio 28, para mim Capricórnio 29, se você faz esse tipo de estudo no mapa, você tem esse aspecto no seu mapa, ou você pode puxar o mapa do seu filho ou da sua filha, tem possibilidades dele se tornar um médico ou uma médica. Então esse é o método que eu uso. Mas é possível, enfim, que o Alckmin seja eleito aí o presidente do Brasil. Não estou acompanhando nada de política, não sei nem se ele vai se candidatar, mas a gente tem essa possibilidade. De qualquer modo, isso porque o Alckmin é 7 de novembro, que é o aniversário dele, e no meio do céu a gente está com o Escorpião muito bem aspectado com Capricórnio, com grandes chances aí dele conseguir ser o futuro presidente. Em 18, a gente começa a dar os primeiros passos para essa nova organização. Porém, tudo ainda vai seguir até quando? Até 2000, pelo menos até 2020, mas a gente não vai desanimar. Vamos seguir em frente, confiantes e fortes, porque tudo dá certo, eu sou muito confiante, certo? Muito bem, deixa eu ver se eu esqueci mais de alguma coisa. É basicamente... então, nós temos problemas com o Lula aqui, ó. O Lula, ele é 27 de outubro, Escorpião. Em 2017 aparece também, junto com Dilma no ano passado com Sagitário mal aspectado. E o Temer seguindo bonitinho, salva um problema de saúde que ele vai ter. Tá bom? E deixa os meus contatos, porque daqui a pouco eu já estou encerrando. Ainda falta alguns minutos, eu sempre esqueço de falar meus contatos. Você me fala, mãe... Você precisa deixar seus contatos, as pessoas querem te contatar e é importante mesmo. Até vou tomar um pouquinho de água antes. Para você montar o mapa astral, que é uma ferramenta, um instrumento assim, muito importante, que nem eu falei para vocês, eu monto o mapa há muitos anos, faço esse trabalho, esse ofício de segunda a sábado, é uma coisa que eu amo, que eu adoro trabalhar, mas esse é um método meu que eu criei, eu não sigo aquele padrão da astrologia clássica. Eu lembro quando eu pensei em fazer curso, acho que eram 5, 6 anos, eu falei, não, é muito tempo, eu vou aprender sozinha. E comecei a fazer um mapa das pessoas conhecidas, famosas e tal, e comecei a interpretar e ter um padrão, um jeito para poder identificar o conhecimento com o mapa. Então, se você quiser fazer o mapa, será uma honra eu ter você para fazer o seu mapa, eu vou gostar muito. Você pode entrar em contato de segunda a sábado, você pode ligar lá na editora, que é o 11 4708 1950. Esse é o telefone lá da minha editora, onde eu publico os meus livros, eu edito os meus livros, né? Vocês sabem disso. Então, o telefone da minha editora é o 11 4708 1950. Eu não estou em São Paulo, eu estou entre São Roque e Sorocaba. Então, eu moro numa reserva florestal, já há 25 anos que eu moro lá, e lá eu exerço a minha profissão como astróloga, já faz tempo já, como taróloga também, que eu faço há muitos anos. O site para você conhecer e aprender sobre o meu trabalho, sobre os anjos, que eu gosto muito, é o www.companhiadosanjos.com.br. Lá você tem os livros, A Magia dos Anjos, os anjos cabalísticos, salmos, o que mais que eu tenho? Eu tenho Histórias, Dicas e Magias, Imperatriz Leopoldina, Maria Quitéria, enfim, tem alguns livros lá que você pode comprar, você pode adquirir. No Facebook eu estou como Mônica Buon,
Mônica, B-U-O-N, é mais fácil porque meu sobrenome é muito chatinho para poder escrever. E nós temos uma parceria muito bacana com todas as lojas da Saraiva. Já também há 25 anos que eles estão com a gente, você pode comprar, adquirir os livros, você pode fazer sua encomenda ou comprar diretamente lá na loja. Sempre tem meus livros em todas as lojas de todo o Brasil. Através da Saraiva, você encontra, adquire, aprende. Lá você pode fazer a magia branca, estudar sobre os anjos, sobre todos esses assuntos espiritualistas, tá bom? Eu falei um pouquinho rápido porque eu quis agregar bastante conhecimento, assim, só para vocês terem uma visão geral aí, e seguir confiantes com esse Virgem Aquário, onde esse aquário ele sobe bastante dos decimais dele, ele já sobe bastante para 2018. A gente volta a colocar o trenzinho nos trilhos. Vamos ver se eu vou errar ou se eu vou acertar. Pelo visto, eu posso errar feio, eu posso acertar, não sei. Quanto ao possível presidente que seria o Alckmin, eu acho ele um homem muito, muito bom, muito justo, muito correto, pelo pouco assim que eu acompanhei a trajetória dele como político em São Paulo. Acho que ele vai fazer um bom trabalho caso ele seja eleito. Fico triste por não termos representantes mulheres para desenvolver esse trabalho do jeito que a gente queria. E é isso. Sempre lembrando que o Mapa do Brasil a gente sempre faz motivado através do dia, mês e do ano da independência do Brasil, tá bom? Então, fico à disposição de vocês, me procurem, me contatem, estou no Face, mandem suas perguntas, o meu e-mail para quem quiser também mandar algum tipo de pergunta. Lembrando assim, a gente recebe muita pergunta todo dia, a gente recebe uma média de 120, 150 e-mails por dia. Eu e minha irmã é que fazemos ela faz uma triagem para mim e a gente tem perguntas de todo tipo. Então, é muito e-mail, tem gente que fala assim, Mônica, você não respondeu minha pergunta. Não dá. No Facebook também, as pessoas mandam mensagens inbox, eu devo estar com mais de 300 mensagens. Aí descobri um outro dispositivo também na minha página pessoal, também tem um outro link para fazer perguntas, é muita gente fazendo pergunta do Brasil todo e de outros países também, então não dá para responder. Quando eu consigo, eu estou sempre respondendo com muito carinho. Mas para entrar em contato, liga lá na editora, fica mais fácil, tá bom? Então no 11 4708 1950, no 11 47 081950. Eu olhei para o meu filho pensando que ele me dá mais um número, mas basicamente esse é o número mais é o carro-chefe lá da editora. Tá bom, meus queridos? Então, fiquem com Deus, confiantes, força para o Brasil. 2018 já está chegando, faltam poucos meses, aí temos um ano, mas eu sou sempre positiva. É mais um ano com um pouquinho de dificuldade, são 11 meses um pouquinho de dificuldade, com padrão aí de economia, né, com Virgem 26, que é um padrão econômico, quer dizer, vamos ter que dar uma freada aí na economia do Brasil, mas em 18 a gente segue bem para a gente ter um super Brasil em 2020. Tem projeções que atestam até 2025, mas é muito tempo. Mas em 2020 já o padrão do Mapa do Brasil já muda consideravelmente e a gente pode ficar mais tranquilo, mais sossegado. E vamos dar força para os estudantes, principalmente com esse Virgem Aquário, ou seja, o Brasil com essa terra de tanta gente inteligente, vamos produzir um estudo de mais qualidade para esses gênios aqui que aparecem aqui no meu mapa. Esses sim que são os seguidores, os continuadores desse Brasil maravilhoso, tão com dimensões continentais que a gente ama tanto, né? E é isso. E esse aquário aqui, já aproveitando em fevereiro, que a gente tem aí o carnaval, vamos com calma. Ainda ele aparece tenso para mim com Marte, bem no último dia do carnaval. Vamos com moderação, com cuidado, para a gente não ter nenhum tipo de problema, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado aí desse conhecimento astrológico. E domingo que vem eu volto para mais um programa Mônica Bonfilho. Namastê, gratidão. Até domingo. Obrigada.